Olá, seja bem-vindo a mais um estudo sobre a lição da Escola Sabatina. Não só um estudo, vamos recapitular o que passamos a semana em comunhão pessoal, estudando um pouco da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Então seja muito bem-vindo a um tema que é de extrema importância, que inclusive já gerou muitas discussões dentro, fora da igreja, no mundo. E vamos falar hoje sobre dons espirituais. Quer saber mais um pouco? Depois da vinheta a gente continua. Bom, não podemos falar sobre dons espirituais, obviamente, sem abrir a Bíblia, né? Estamos aqui com a classe aqui dos adultos, né? E mais uma vez com meu companheiro de palco, digamos assim, com o Rafael. Seja muito bem-vindo, Rafael. Mais uma vez é um privilégio estar contigo compartilhando isso, falando sobre dons espirituais. Isso é, assim, fantástico. Mas, Rafael, já que você fala, já você vai falar um pouquinho até mesmo sobre a primeira pergunta, que ela é fantástica. Mas antes disso, a gente precisa começar, obviamente, da unção do Espírito Santo, e a gente faz isso como? Através da oração. Então, eu gostaria de pedir para a nossa irmã querida fazer uma oração inicial para nós. Pois não. Oremos então. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos imensamente pelo dia de hoje, por essa oportunidade de estarmos aqui discutindo aquilo que nós estudamos durante a semana, que o Senhor, que o teu Santo e Bom Espírito já o sentimos presente em nossa vida e presente aqui neste momento. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, a nossa família aqui representada, que o Senhor possa abençoar também aqueles que estiverem assistindo, que as famílias deles também sejam muito abençoadas. Cuide de cada um de nós. Pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, como eu mesmo já disse, vamos estudar um pouquinho mais sobre os dons espirituais. E é interessante a forma como Paulo trouxe para nós, através da lição e tudo mais, de 1 Coríntios 12, do capítulo 12 ao capítulo 14, que a gente conseguiu entender um pouco melhor através de uma analogia, posso assim dizer, que é através do corpo, né? Então, os dons espirituais fazem parte como de um corpo, com um único objetivo, de engrandecer a Deus, né? E, obviamente, a gente precisa ter como base o amor. Porque não importa o cara que fala bonito, o cara que canta bem, ou a mulher, né, o modo de dizer, mas não importa o quão você chama atenção ou não. Sem amor, ele é vazio. E a gente não está falando apenas de um amor qualquer, mas sim até mesmo um amor de Cristo. E é interessante a forma como Paulo trouxe, né, essa sabedoria através do capítulo 12 ao 14, que é de justamente a manifestação do Espírito Santo através de dons espirituais. Alguns dons que são essenciais, e um deles mais importante ainda, assim, se for para ter, o de profetizar, mas ainda assim através do amor, não é não, Rafael? O mais interessante nesse tema é que essa diversidade de dons que a Bíblia apresenta, ela tem um único foco, que é trazer o centro da fonte desses dons. E principalmente a missão que nós temos através desse dom, desse talento. Para a gente começar o nosso estudo, eu queria propor da gente ler 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 4 até o versículo 7. Na Bíblia que eu estou lendo, que é a nova versão internacional, diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então fica muito claro para a gente, nessa leitura, que Paulo nos instrui deixar de lado toda essa individualidade e começar a olhar
para dons e talentos como uma ferramenta poderosa para o Evangelho, uma maneira que Deus tem de se manifestar, mas, além disso, não tem por que a gente começar a confundir o dom e o talento como um mérito pessoal. E esse é o grande risco que a gente encontra quando a gente lê. Às vezes, quando alguém sabe cantar muito bem, e é muito bonito isso, quando alguém fala muito bem, quando alguém tem ali algum dom, algum talento, a gente tem a tendência a admirar, a gente tem a tendência muitas vezes a elevar isso na pessoa, podendo correr o risco dela se esquecer de onde veio aquele dom e para que é que veio aquele dom. E é isso que a lição nos mostra. A fé em Jesus como Senhor, nela mesma, já é o principal dom que nós precisamos ter. É isso que a lição nos traz. Mas precisamos lembrar que é através do mesmo Espírito. Então eu queria trazer aqui uma primeira reflexão, uma primeira pergunta para nós. Se todos os dons vêm da mesma fonte divina, se existem para um bem comum, e se tudo isso é feito para um propósito maior, de que maneira o orgulho, ou a inveja, ou qualquer sentimento humano em relação a esses dons e talentos podem revelar talvez uma compreensão imatura do propósito espiritual? Quando você fala... Microfone. Aí, ótimo. Tá. Bom, quando você fala assim em imatura, né? A gente lembra de imaturidade espiritual, e o apóstolo Paulo ele já comentou sobre isso lá no comecinho, nas suas primeiras cartas, sobre a imaturidade espiritual. Isso são pessoas, no caso, são cristãos, que não têm ainda um conhecimento total, um conhecimento claro sobre o que é esse ministério, a cada um designado. Porque nós sabemos que o dom nos é doado pelo Espírito Santo, e todos eles têm esse senso comum, né, que é a palavra do Senhor. Mas, assim, pelo fato de não conhecer plenamente, e ainda, mais ainda, pelo fato até de ser considerado pelo apóstolo Paulo como crianças em Cristo, às vezes eles têm uma impressão diferente, né? Porque, veja, vamos que eu tenha um dom de cantar, gostaria muito, mas vamos que eu tivesse um excelente dom de cantar, mas que as pessoas não vissem isso como meu cantar, que é para Cristo, que é um agrado meu para o Senhor, e começam a me rejeitar, me colocar meio que de lado. Isso faz com que crie divisões na igreja. E não é só o fato de um ou outro dom, é relacionado a todos os dons. Essa imaturidade espiritual, ela causa dissensões na igreja, né? Pela falta de conhecimento, talvez. Mas, assim, lembrando que o apóstolo Paulo, ele ficou muito tempo lá em Corinto, e quando ele se reportou a essa ideia, ele ficou 18 meses lá. E o povo, os cristãos, eles não chegaram a esse senso comum, que os dons são doados com um só objetivo, que é a palavra do Senhor. E o mesmo propósito, não é verdade? Então, começou a criar dentro da igreja divisões, panelinhas, né? Como ele chamou, panelinhas. E isso, dentro de uma igreja, causa muito problema. Muito problema. Por quê? Veja, se nós temos um dom especial, por menor que seja o dom, ele é especial. Ele tem um sentido diferente, né? Porque você está fazendo aquilo ali espontaneamente, não é uma coisa, nossa, hoje eu quero entrar na igreja, já quero cumprimentar todo mundo, falar com todo mundo. Não é assim, isso é natural, é introspectivo, vem de dentro para fora. Então, o que essa imaturidade causa divisões na igreja, e isso não é legal para a palavra do Senhor. E olha que interessante, a gente muitas vezes se esquece de que se a fonte do dom, a fonte do talento, daquilo que a pessoa faz de bem, não é ela mesma, e sim o Espírito de Deus, que tem um propósito na realização daquele dom, não tem como eu tomar aquilo para mim, não tem como eu dizer, sou eu que sei cantar muito bem, sou eu que sei falar muito bem, mas o presente que Deus me deu vem junto com uma responsabilidade. E para isso a gente precisa ter a humildade de nos colocar como servos de Deus, né? Como instrumentos na mão de Deus.
Eu gosto muito Paulo faz muito essa analogia, né? Daqui a pouco a gente vai ver um pouco a analogia que ele faz com o corpo. Mas, se a gente fizer uma outra analogia como um instrumento musical, eu sou músico, eu gosto de tocar, eu gosto muito de tocar. Mas se eu colocar um violão aqui e ninguém tocar nele, não vai servir para nada, a não ser talvez enfeitar o ambiente. E é assim que a gente precisa se colocar, né? Como um instrumento para que Deus toque, para que Deus use num propósito maior, que é o bem comum, é o evangelho, é mais pessoas poderem ser alcançadas pela palavra. Então, é exatamente isso, né? Porque as pessoas, às vezes a pessoa tem mais até de um dom, né? Às vezes foi concedido a ela mais de um dom. E ela precisa ter o pleno conhecimento e a aceitação de que aquilo não é para o orgulho próprio dela. Aquilo lá é um bem que foi concedido a ela pelo Espírito Santo para que ela possa usar aquilo em prol da causa de Deus, né? Em prol da gente poder disseminar o amor de Deus entre as pessoas, né? E então, mas por menor que seja, sempre alguém tem pelo menos um dom, nem que seja aquele dom de ser da simpatia, de sorriso. Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei na igreja, tinha uma pessoa que eu admirava demais. Assim que eu entrei, ela tinha um sorriso tão maravilhoso, assim, aquilo ali me cativou. Então, podia ser, depois eu não vi mais essa pessoa, né? Mas podia ser, ela foi ser missionária em outro lugar, mas podia ser que ela tivesse apenas aquele dom, mas que dom maravilhoso que ela tinha, né? Então, eu acho que é essa compreensão aí que a gente precisa ter, né? De maneira prática, até para a gente conseguir avançar, eu talvez deixaria seguinte sugestão. Toda vez que você receber um elogio de alguém por estar fazendo algo que tem a ver com a obra, e Deus está usando do talento, que muitas vezes precisa ser aprimorado. O músico ele precisa estudar, quem faz oratória precisa estudar, a gente precisa aprimorar, mas a fonte não é nossa, né? Toda vez que a gente receber, a nossa resposta precisa ser: Deus seja louvado. É para a honra e glória dele. Que Deus seja louvado porque eu pude ser usado por ele. E é interessante que se você pega uma pessoa que canta muito bem, mas não está cheia do Espírito Santo, vai ser bonito, mas não vai alcançar ninguém. Não, e até mesmo gostei muito de um exemplo que você deu aqui do violão, porque infelizmente a gente tem muitos enfeites extremamente bonitos dentro da igreja, né? Pessoas que pregam muito bem, pessoas que cantam muito bem, pessoas que recebem muito bem, mas que sempre está buscando e ainda... eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, assim, meus pais já foram adventistas, por exemplo, e aí eles já foram, aí meu pai já foi, batizou, aí depois batizou de novo, aí saiu, e aí aí sempre me perguntam: cara, seu pai não é da igreja? Mas por que saiu? O que aconteceu? Eu falo assim, porque ainda não teve um relacionamento, uma experiência pessoal com Jesus. Porque quando a gente está preso a pessoas, a padrinhos da fé, eu também tive padrinhos da fé, apesar de eu não gostar muito dos meus dentes, sabe? Mas já falaram que meu sorriso é bonito. Mas, às vezes, a nossa alegria é contagiante, mas isso tudo é devido ao que a gente faz no secreto. E a gente vive hoje num mundo onde valoriza muito esses aspectos físicos, até mesmo dentro da igreja. Nossa, canta muito bem. E, às vezes, até mesmo a gente exalta essas pessoas. E aí, dentro disso que o Rafael acabou de falar, além do lado da gente receber um elogio e dar glória a Deus, é de chegar: Rafael, Deus seja louvado porque você fala muito bem. Entende? Tem um lado inverso. A gente, como irmãos em Cristo, a gente consegue fazer o do lado oposto também. Ver deixar aquilo ali ser apenas um enfeite e tocar um violão, no caso desse exemplo. É de chegar no irmão ali que ele prega e está acostumado a todo mundo falar, aí chega o irmão e fala diferente. Deus seja louvado pela tua vida. Porque você mostra para ele que através dele, e não é ele, mas é através dele. E olha só que interessante aqui na pergunta, né, que eu já faço para vocês agora. Em uma sociedade que valoriza tanto isso, né,
tanto esse desempenho individual, essa questão de autossuficiência, né, até mesmo, como aprender a valorizar e reconhecer contribuições que são feitas nos bastidores, sem alarde ou reconhecimento público? Olá. Essa é muito interessante, essa pergunta. E a gente está falando de Paulo, né, o grande evangelista. Sim. E está falando do corpo humano, que eu gosto demais. Né? Eu queria fazer uma analogia aqui sobre o corpo humano. Somos formados biologicamente por células. Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecido forma um órgão. O órgão, conjunto de órgãos, vai formar um indivíduo. Se a gente olhar para a igreja, somos constituídos de vários membros. Quando os membros têm a mesma afinidade, eles vão para um ministério. Um grupo de ministério vai formar a igreja, que é o corpo de Cristo. Certo? Nós temos em torno de 37 trilhões de células individuais. Cada uma criada de uma maneira. Cada um membro aqui veio de um lar. Mas todos nós seguimos a Cristo. Como todas as nossas células seguem o DNA dos pais originais lá do genótipo, seguimos a Cristo. Cada célula é importante. Quando a gente olha para a igreja, a gente vê um grande pregador, um grande missionário, certo? Quando a gente olha para o corpo humano e a gente pensa num órgão nobre, a gente pensa logo no coração. Né? Vamos lá, fala um órgão nobre. Coração, cérebro, a gente pensa logo no coração. Um grande pregador, um grande missionário, mas o que vem por trás? O coração precisa de glicose, precisa de ATP, que é sintetizado em outros órgãos, precisa de oxigênio. Você entendeu? O grande pregador precisa do diácono, precisa dos outros ministérios. Ele não está ali sozinho. Imagine uma igreja, uma grande pregação, uma grande semana de oração, e naquele dia os bastidores não funcionam. Quer dizer, cada membro é importante. E isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, vem de Deus. Não tem a menor possibilidade, diante da palavra de Deus, de eu me exaltar de alguma maneira e de menosprezar o irmão. Ah, eu sou melhor, o meu dom é mais bonito. Cada um, como no corpo humano, como Paulo bem disse, né, cada órgão é importante, eu não posso descartar nenhum órgão. Na igreja, a mesma coisa. Cada um é importante, como a Regina falou. Às vezes a pessoa vem, ela não está à procura de uma grande pregação. Ela quer um sorriso. Às vezes ela vem, ela precisa de um alimento físico. Ela consegue um alimento físico na igreja, físico. Ela quer um abraço. Às vezes, um louvor, uma música, ela lembra do passado, e às vezes ela está distante da igreja, e ela pode lembrar da mãe, do pai, e isso traz a pessoa de volta. Então, perante Deus, não existe dom maior ou menor. Todos são. Se uma célula no organismo não fazer a sua função, por exemplo, o sistema imunológico, vai desenvolver uma doença maligna. As 37 trilhões de células vão morrer, porque todas as células no organismo são importantes. Todas. Não é só o coração, não é só o cérebro, não é só o braço, não é só o olho. Todas. É um conjunto que uma vai trabalhando e uma vai ajudando e vai conversando com a outra. É isso na igreja. Né? A gente tem que deixar o aplauso de lado. Né? E basta a gente dizer, se veio de Deus, eu recebi, é dom de Deus. Eu não tenho que me vangloriar de nada disso. Eu vou pegar Amém. Eu vou pegar um gancho na tua fala, porque a gente tem a tendência natural de exaltar alguns dons específicos, como o de cantar, o de pregar, que geralmente são os dons que aparecem mais. Uhum. E esquecemos muitas vezes daqueles serviços que é extremamente importante, mas que muitas vezes não aparece. Mas ao longo da minha jornada, uma coisa que eu entendi na prática, até por ter tido a oportunidade de, por algumas vezes, poder estar na música, poder estar muitas vezes ali no púlpito pregando, é que no final das contas, o que mais converte não é música, não é a pregação, mas é o seu dia a dia que influencia o irmão. Se você analisar todas as histórias que a gente vê, desde o Pro Vai Vede, histórias de testemunho, quando a gente vai conversar com os irmãos no corredor da igreja, você pode ver que a grande maioria não houve uma conversão porque ele ouviu uma pregação e aquilo mudou a vida dele. Quantas pregações a gente não ouve? Quantos sermões não passam na nossa história, não passam na nossa vida e nos traz, sim, entendimentos, nos ajuda a amadurecer na fé,
mas não necessariamente são os que nos convertem para um caminho de Cristo. E sim, um estudo da palavra, algo mais denso, algo mais próximo. Então, o que eu quero dizer é que Cristo foi muito claro quando ele nos chama a ser testemunhos. Nosso papel não é convencer ninguém. Nosso papel é mostrar com a nossa vida aquilo que Deus faz na minha vida. E quando eu consigo demonstrar na minha vida, com a minha atitude, com o meu dia a dia, com os meus comportamentos, reflexo daquilo que Deus faz na minha vida, aquilo pode também se tornar um caminho para quem não conhece. No mínimo, surge a curiosidade. Nossa, mas como assim você está no meio de uma tempestade com esse sorriso no rosto? Que loucura é essa? Que paz é essa que eu não consigo entender? Me explica mais. Então, muitas vezes, o servir, ele não requer um grande talento. Ele requer a coragem de estar vivendo o Evangelho diariamente, né? E assim, esse diariamente que você fala, é o buscar também, né, o conhecimento, porque o Senhor, o mesmo doador de dom, é o mesmo, é Deus, né, Jesus, o Espírito Santo. E assim, o que nós temos, por que o Senhor nos dá esses dons? Porque nós temos uma missão a cumprir. Não é a minha missão, não é falar de mim ou da minha vida, ou me enaltecer, mas é falar do Senhor, né? Eu tenho que fazer essa missão, então o Senhor me capacita. Ele me capacita, por menor que seja o dom, mas tem uma grande utilidade, né? E quando você, lá na primeira pergunta, você falou sobre o que o orgulho ou a inveja em relação aos talentos dos outros revela uma compreensão ainda imatura do propósito espiritual. É a falta de conhecimento. Porque quando a pessoa não tem conhecimento daquilo que está se passando ali, mostrando para você talvez uma paz interior, uma coisa que você não entende, por que naquele lugar eu tenho uma paz interior? Por que essa música me traz isso? Não tem uma compreensão ainda do que é a espiritualidade. Então, eu penso que o Senhor é o grande doador e nós temos os dons que Ele nos deu, que nos capacita para isso, né? O importante não é o dom, é a fidelidade, é o amor, né? A pessoa vem na igreja e ela fica na igreja por causa do amor. É isso, né? O ponto-chave. Existem vários tipos de dons, né? Mas é a fidelidade. O ponto-chave é a fidelidade. Não importa o que eu esteja fazendo para o Senhor, que eu esteja fazendo o meu melhor. É isso. E aí você tocou num ponto crucial, porque Paulo, quando a gente está estudando 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta. É uma carta enviada a uma igreja. E no momento em que ele está falando de dons, de talento, de usar isso a serviço da igreja, ele literalmente escreve uma tese sobre o amor. Ele para o assunto, quase que interruptamente, para começar a falar do amor, que é conhecido como o capítulo do amor. Então, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele começa a descrever uma série de características, né, sobre o amor. Ele descreve o amor de maneira prática: paciente, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão. E ele nos mostra nisso exatamente a essência que a gente não pode perder. Porque se Deus não ama, Deus ele é amor. Ele é amor. Então, se Deus é amor, o real motivo da gente estar usando dos dons e talentos ou servindo na igreja é para que a gente esteja conectado a Deus. Não tem como fazer isso se não for com amor. E o que a gente vê na prática é que quando você tira o amor da equação, você muitas vezes fica só com o talento. Você fica com o canto bonito, você fica com a fala bonita, mas que não gera fruto. O ser humano ele tem a tendência natural em admirar pessoas. Não é à toa que quando você vai para o mundo, né, as coisas seculares, você tem filas e filas para entrada, talvez às vezes num show musical. Até acampa na fila ali, né? Acampa na fila, ou às vezes você tem lá ambientes como teatros ou lugares que você vai lá para contemplar uma obra de arte que alguém fez e você acaba elevando aquilo num nível,
né, de admiração. Tem pessoas que chegam a chorar quando se aproxima de um cantor ou de um artista em si. Então, essa natureza nossa que busca essa admiração, muitas vezes pode ser confundida dentro da igreja. Muitas pessoas, inclusive, podem se perder por essa busca, né? Eu costumo dizer que quando eu tive meu primeiro encontro com Cristo, eu já gostava de música. E eu tinha uma banda que era do mundo, era uma banda que eu tocava músicas do mundo. E eu brinco que Deus me ganhou pela música, porque o primeiro lugar que eu passei a servir dentro da igreja foi através da música. E a maior diferença que eu senti é que enquanto eu estava tocando para o mundo, as pessoas olhavam para mim. E aquilo me trazia um sentimento positivo de alguma forma. Então, se eu fazia ali um solo bonito, se eu fazia ali uma performance boa, vinham os parabéns, as pessoas aplaudiam, muitas vezes ficavam ali demonstrando uma certa admiração. E quando eu comecei a tocar para Deus, não vinha nada em direção a mim, porque eu era só um mensageiro da mensagem, né? Eu era só um caminho. E quão mais enriquecedor é para a gente quando isso acontece. Então, diante disso, olhando toda essa lógica que Paulo faz questão de dividir na carta, está aqui a divisão entre dons e talentos. Ele faz a analogia do corpo humano como um único corpo com vários membros e que não tem como você tirar nenhuma, porque vai fazer falta. Qualquer membro que você tirar, qualquer célula que você modificar, vai alterar o todo. E aí, diante disso, ele para e começa a falar do amor. Mas nada disso faz sentido se não tiver o amor. Então, a pergunta que eu queria trazer para a nossa reflexão é, se o amor é tão importante nessa equação, se o amor é removido dessa equação, se eu tiro o amor, eu passo a ter uma atividade talvez impressionante na comunidade, algo que pode ser bonito aos olhos, mas ao mesmo tempo vazio, né? Então, como distinguir esse serviço genuíno, repleto de amor, com um mero ativismo sem alma, sem amor, sem espírito, né? De licença para vocês, para eu ler a Coríntios 13 e depois eu respondo essa pergunta. Perfeito. Pode ser? Perfeito. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 4, eu vou ler, diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E segue até o capítulo 12. Capítulo não, melhor dizendo, versículo 12. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava vivendo um contexto bem difícil. Ele estava em Éfeso, e ele escreve essa carta para a igreja de Corintos. E essa carta, quando ele escreve, ele não escreve com esse propósito de falar o amor é lindo, o amor é bonito. Não, ele fala isso. Mas o propósito é que a igreja de Corinto estava vivendo numa situação muito difícil. Pessoas que moravam em Corinto, era uma cidade grande, uma cidade portuária, e estava sendo administrado por Roma. E, nesse contexto, os irmãos estavam assim, cada um queria ser melhor do que o outro. Aquele que pegava o microfone para falar do amor de Deus, ele falava objetivando ele ser visto. Olha que coisa triste. Outro irmão queria falar melhor, o outro queria cantar melhor. Então, hoje, a gente vê esses versos que eu acabei de ler como o hino do amor. É muito comum a gente ouvir ou ver alguém lendo em casamentos, em bodas, como se fosse, o amor é isso, o amor é aquilo. Realmente é. Porém, quando Paulo escreve, ele queria exortar a igreja. Ele estava lá em Éfeso, manda para Corinto, falando assim, olha, não é assim. O
corpo precisa estar todo mundo em conjunto. A mão fala, a mão age, pega, o coração sente, a cabeça pensa, mas é um conjunto. Não é cada um melhor. Só o coração andando não vai produzir nada, só a mão pegando não vai ter objetividade. Então, ele dá uma carta exortando aquele povo para que você tenha um objetivo maior. Qual que era o objetivo? A salvação. Jesus Cristo. É esse ser grande, majestoso, que deveria ser louvado e exaltado. Então, nesse sentido, se o amor for removido da equação, não fica nada, não sobra nada, porque o amor, ele é o elemento fundamental em todas as ações. Se eu for praticar uma justiça sem amor, eu estou sendo cruel demais, eu estou sendo perverso demais, eu não estou praticando a justiça. Então, tudo tem que ter o amor. O amor é o elemento essencial para que o conjunto todo possa florescer. As flores todas juntas ficam muito mais bonitas se todas estão juntas. Só uma rosinha não é tão bonito, mas se tiver uma rosa, tiver uma folha, tiver um mosquitinho aqui, o buquê fica bonito. É assim que funciona. E Paulo, lá em Éfeso, ele detecta esse problema lá em Coríntios. Então, ele manda essa carta. Não é uma carta assim, simples, o amor... Não, é uma carta falando... Povo meu, vocês têm que praticar tudo com amor. Se você for falar de Jesus, com amor. Se você for cantar, com amor. Então, o amor é o elemento essencial para que o grupo todo possa atingir o objetivo. Qual que é o objetivo? A salvação. Amém. E, pegando um gancho nisso, traz até mesmo uma reflexão muito do porquê nós fazemos o que fazemos. Por que você está aqui? Por que a gente vai na igreja? Porque dentro de todo esse contexto do que a gente está falando, não faz diferença, então, se eu estou pregando, se eu estou cantando, desde que eu esteja fazendo parte de um corpo. Unido, né? O sangue dá até para fazer a analogia do próprio sangue sendo Cristo, que é Ele quem vai estar alimentando todo o corpo, circulando o corpo inteiro. Então, aí fica até mais fácil, Rafael. E, pessoal, de eu olhar menos para as pessoas e não me preocupar se ele não está mais falando comigo, ou se ele falou de mim, ou qualquer coisa. Na verdade, já não importa mais. Eu faço parte de um corpo e, às vezes, o dedinho está machucado, está tudo bem, uma hora vai sarar. E é importante que eu faça parte da cura. É importante que eu chegue nele e fale, irmão, fica tranquilo, está tudo em paz. Eu não vou perder mais meu tempo me preocupando com contendas. É agradável? Não é. Deveria ser assim? Não deveria, mas por enquanto estamos vivendo nesse mundo. Por enquanto. E sabe o que eu queria dividir com vocês, um pensamento que eu tenho? Vamos pensar o seguinte, qual que seria a maneira mais pura da mensagem de Deus chegar até o coração da pessoa? Não era Deus falar diretamente com ela? E Deus tem poder para isso? Claro que tem. Mas Ele escolhe fazer com que cada um de nós participe da missão para que a mensagem chegue até Ele. Só que a primeira coisa que eu preciso entender a partir desse entendimento é que se eu vou fazer parte desse plano, não importa sobre o qual motivo eu fui chamado. Vamos dar um exemplo. Fui chamado para pregar, ok? Ok, fui chamado para subir, pegar o microfone e falar da palavra de Deus. Eu vou atrapalhar a mensagem porque eu sou pecador. Uhum. O meu objetivo, com o meu dom, o meu talento, o meu preparo, é fazer de tudo para que eu atrapalhe o mínimo possível. Mas eu vou atrapalhar porque a mensagem vai passar por mim. Mas Deus prefere que seja assim, porque enquanto eu estou ali me doando, eu estou recebendo. Então não é sobre quem vai fazer, o que vai fazer, mas se Deus te escolheu, Ele tem um propósito para você ali. Cada história nossa, cada contexto nosso, permite Deus usar isso para tocar algumas pessoas que também estão muitas vezes precisando daquela palavra vinda do teu contexto, com a tua visão de mundo, com a tua experiência. Então, se eu entendo que eu só sou chamado porque Deus me escolhe, é como um presente que Ele me dá,
E ele escolhe, mesmo sabendo que eu vou atrapalhar pela minha humanidade, pelo meu pecado, eu vou ser um ruído, né? Claro que eu vou buscar fazer o mínimo possível, mas se eu vou cantar uma música vou fazer uma mensagem musical, por lábios pecadores, essa música ela não vai ser tão perfeita como se um anjo talvez estivesse cantando. Entende a lógica? Então, vai passar por mim, eu vou atrapalhar. Só que Deus ainda escolhe. Por quê? Porque Ele tem algo para mim. Então é um presente. Por isso que eu não posso me vangloriar disso. Não é um talento, um dom. Interessante que você falou. Cada dom que nós temos não é para levar a salvação para as outras pessoas também, mas é para a minha salvação. Exato. Não é isso. Deus está preocupado comigo primeiro. Então, como você falou, eu tenho o dom, que foi graça de Deus, mas não é só para eu levar a salvação, não é só para eu falar de Jesus para as outras pessoas. É para a minha salvação, primeiramente. Né? Eu ia comentar isso mesmo. E, na realidade, Deus escolhe a todos, não é só a mim. Deus nos escolhe a todo mundo. É que alguns ainda não entenderam, não captaram a mensagem, não interpretaram a mensagem e rejeita. Mas o Senhor nos escolhe. Por quê? Porque é necessário que eu conheça o amor de Deus, que o amor que Ele tem por mim, para que eu passe às outras pessoas. O amor de Deus, não o que eu sou, mas o amor de Deus. Porque, assim, Deus, Ele é o amor. Ele não é uma característica de Deus o amor, não. Ele é o amor. Então, por isso, Ele nos escolhe, nos chama e nos dá dons e nos capacita. Exatamente. E isso nos traz exatamente essa reflexão de viver esse amor através da nossa vida. Não é eu quem executo, não parte de mim, mas através de mim. Paulo trouxe muito bem isso quando ele traz essa questão de que é através de nós que aí o amor vai se espalhar e vai ser pregado. E aqui está respondendo a pergunta, né? Se o amor for removido da equação, não fica nada. Todo o resultado é nulo. Exatamente. E eu vou ser bem sincero, tá, Rafael e classe Esperança, né? A gente vai precisar encerrar não por causa do tempo aqui do programa, mas sim porque a gente precisa fazer com que a nossa vida seja um testemunho vivo da experiência do que é a nossa vida. Em resumo, a gente traz o aprendizado do quê? De que é para valorização do corpo de Cristo. Não é para competir, mas sim para servir. Eu lembro, tem uma frase que está gravado há muitos anos na minha mente, de que se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. É muito importante a gente entender isso. E encerramos agora essa recapitulação exatamente com essa mensagem de que estamos aqui justamente para servir, não para competir. Estamos aqui para amar ao próximo, porque primeiro nós experimentamos o amor de Cristo na nossa vida. É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente vive essa experiência pessoal, né, tem essa experiência com Cristo, é muito mais prazeroso, é muito mais leve a gente compartilhar essa mensagem. Eu quero agradecer muito à classe Esperança por esses momentos aqui gratificantes, né, que Deus seja louvado pela vida, por cada comentário, por cada vida aqui representada. Muito obrigado, Rafael. E, assim, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, porque tem muita coisa aqui ainda por vir. O trimestre ainda não acabou. E eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo está te visitando aí agora. Então, agradecemos por mais um estudo e que Deus seja louvado pela sua vida.